pelas suas palavras, pelo abraço ali no cabelo. Primeira pergunta, a resposta é não, não era esse o final do filme. E o processo de montagem foi bem longo, assim, aproximadamente 1 ano de montagem, então muitas versões distintas, né? Aquele final, ele ficou fora do filme por muitas versões. Porque no primeiro momento eu tinha a ideia que aquela cena tinha um tom, já desde o roteiro, um pouco distinto do resto do filme. Então, no primeiro momento eu reagi contra aquele tom e aí, né, com o passar da maturação da montagem, a gente foi entendendo o quão era importante que aquilo tivesse dentro do filme, como assim, de forma bem simbólica, como uma ponta de esperança, né, de um lugar que o filme não deixasse uma sensação de resignação, né, que pelo menos apontasse um caminho, ainda que, né, a gente possa aqui hoje, inclusive, discutir um pouco se ele é absolutamente verossímil ou não, aquele caminho, mas que ele tivesse esse apontamento. Então, daí veio a ideia de travar o filme um pouco, né? Se a gente pensar na estrutura do filme, a gente pode pensar que tem uma espécie de prólogo que vai, né, deslocado do tempo. Depois o filme começa com a entrada da Emília na escola e esse plano se repete com a Luana voltando depois do que aconteceu, né? Então, de alguma maneira, isso fecha um pouco, assim, um arco e aí para fora desse arco a gente achou que tinha que conseguir manter essa cena de alguma forma. E ontem foi bem legal. Eu esqueci de avisar, eu fico com aquela coisa assim, eu tenho que avisar o projecionista para não acender a luz, né? Aí no meio eu falei, será que eu levanto, eu vou lá correndo, mas eu estava num lugar que eu não tinha como levantar, eu deixei acontecer. E acho que funcionou bem ontem, assim, nessa sessão. Com relação à preparação de elenco, né? Eu fui assistente de direção há muito tempo, né? Então vi, né, vamos chamar assim, os preparadores, as preparadoras de elenco, né, mais conhecidos e consagrados no Brasil trabalhando muito e admiro e respeito profundamente o trabalho delas e deles, mas em alguns dos filmes que eu trabalhei eu sentia que o trabalho de preparação de elenco ele corre um risco de distanciamento entre o elenco e a direção. E aí, nesse filme, já nos meus trabalhos anteriores, mas nesse de maneira mais contundente, como o primeiro longa de ficção, sozinho, eu fui tentar colocar esses processos em prática, né? Um pouco confusos ainda para mim, né? Não exatamente claros do ponto de vista de um método, mas fui tentar colocar isso em prática. E a gente passou um tempo juntos, né? Depois da escolha, assim, a gente passou um primeiro mês em que a gente tinha uma necessidade prática de encontrar as outras e outros personagens do filme. Então, elas me ajudaram a fazer esses encontros com os outros personagens, sem que a gente estivesse procurando exatamente quem era a Luana e a Emília. Na verdade, procurando sempre, mas sem que eu estivesse induzindo a elas um caminho tão claro para onde a gente deveria tentar, experimentar chegar. E só depois, né, de quase um mês, nessas trocas com as atrizes e atores que estavam sendo testados para os outros papéis, é que a gente começou efetivamente a fazer um processo de preparação em que elas não tinham um roteiro para levar para casa, elas conheciam o roteiro, a gente leu junto o roteiro algumas vezes, né? A primeira leitura de roteiro anterior a esse processo, quando eu li para as duas, a cara das duas era assim, um silêncio abissal, porque, né, e depois a gente foi conversando muito o roteiro transformado a partir das experiências delas, né? Assim, de uma forma geral, elas preferiram muito, mas de uma forma geral, elas sentiram a minha primeira versão de roteiro, né? Nem a primeira, mas a primeira que eu apresentei a elas, como uma versão de tom muito distante da geração delas. Então, elas são fundamentais nesse processo, né? E a gente pode falar mais disso também. E aí, depois de escolhidas, né, os outros personagens, a gente começa um processo
de novo, sem o roteiro na mão, então sem levantar cena a partir de falas cristalizadas, né? Então as falas que estão no filme são delas, não são minhas. É claro que tem falas que, durante o nosso processo, eu resgatava do roteiro e oferecia a elas por uma necessidade, às vezes, de dramaturgia, de conseguir chegar a algum lugar ou por algo que pudesse, de alguma forma, contribuir. Então, elas são co-criadoras muito fortes desse processo. E foi um processo de troca, de descoberta, de entender quem eram e como se relacionavam com as outras pessoas e o mundo em volta, né? Pouquíssimas coisas a gente levantou exatamente um pouco das cenas, né? Eu me lembro bem que quando acabou esse processo, eu tinha elas principalmente muito inseguras em relação a começar o filme, quando estava acabando o processo de elenco, justamente porque a gente não tinha ido em busca de ter certeza que as cenas funcionariam na sua arquitetura, né, materializar essas cenas. E por outro lado tinha um roteiro em que de alguma forma precisava ser revisitado a partir da potência dos ensaios, das improvisações, de como aqueles personagens começaram a ganhar vida e olhavam para o roteiro e sentiam que tinham duas coisas que não estavam conversando. Isso há menos de uma semana de filmar. Então aí tem um processo de transposição desse lugar do ensaio para alimentar de novo o roteiro, né, muito próximo da filmagem. E eu acho que é isso. Vocês querem complementar? Falar um pouquinho da preparação? Luizão, quer? Assim, que eu achei que faz a diferença nesse filme, acho a preparação o filme foi preparado há muito tempo, assim, né? Quando ele se encontrou, eu estou falando do filme, ele começou a preparar, fez uma pesquisa muito longa e começou a tentar as atrizes. E a gente fez uma visita, né? E a gente começou a colocar a importância delas se aproximarem da câmera, né? Eu acho que isso é super importante para o filme e para elas. A inteligência, assim, são muito inteligentes com a câmera, né, as duas. E eu acho que isso foi um processo muito interessante, né? A gente filmou, depois a gente montou, e isso foi que alimentou o filme, né? Esse processo a gente tirou as cenas dos ensaios, praticamente, né? Foi muito potente os ensaios. Eu acho que essa entrada não sei, eu sempre colocava isso, vamos apresentar a câmera para elas também, né, nos ensaios. Eu acho que isso fez uma diferença para ter a segurança do Cris e minha própria também, assim, para o filme.